Boa noite. O nosso Conselho registou até às 0 horas de hoje 4 óbitos e 105 cidadãos infectados pela Covid-19. A evolução da doença tende a agravar-se, atingindo números muito preocupantes. Desta mesma preocupação, deu conta o Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, ao Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. O mais alto magistrado da nação contactou telefonicamente Humberto Brito, a quem manifestou solidariedade pelo drama que se vive em Passos de Ferreira. O Presidente da Câmara Municipal mostrou-se profundamente agastado pela falta de exames de diagnóstico da Covid-19 e pela falta de apoios efetivos às nossas empresas. Humberto Brito recebeu o compromisso do Sr. Presidente da República de fazer chegar ao Governo a aflição que vivemos no Conselho, que registra números de infectados acima da média nacional, mesmo quando temos um número reduzido e demorado de testes realizados. Ao Presidente da República, o Presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira apresentou um sincero agradecimento pela reiterada preocupação do Professor Marcelo Rebelo de Sousa sobre o que se passa em Passos de Ferreira e com a nossa população. Hoje, a Direção-Geral de Saúde anunciou, no seu boletim epidemiológico diário, a existência de 311 mortes e 11.730 casos de Covid-19 em Portugal. O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 295 para 311, enquanto o número de infectados aumentou 5,3%. O número de casos recuperados subiu de 75 para 140. Foram registados 91.794 casos suspeitos. José Luís Fonseca é médico de clínica geral, familiar e de trabalho no nosso Conselho. Próximo do lar e das IPSS do Conselho, o clínico mostra-se muito preocupado com a propagação deste novo coronavírus. Apela ao bom senso da população e pede para que todos cumpram com as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Em entrevista ao Município TV, o médico José Luís Fonseca aprova e subscreve todas as medidas anunciadas e todas as preocupações reveladas publicamente pelo Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito. Estamos aqui junto do Centro Médico e Enfermagem de Passos de Ferreira, com o Dr. José Luís Abrantes da Fonseca, médico de Medicina Familiar, Medicina do Trabalho e Medicina Familiar. Dr. José Luís, olhando para o que se está a passar no país e no mundo, isto é uma situação muito preocupante. É uma situação de tal maneira preocupante, porque é a primeira vez que existe uma situação na nossa idade, na idade dos nossos pais, na idade dos nossos avós. E, portanto, ninguém na sociedade e nenhum país no mundo conseguiu ou soube enfrentar uma situação como estas. Todos os dias é um projeto diferente, todos os dias vamos ter um ataque, entre aspas, diferente, é uma guerra contra um vírus que toda a sociedade há de certeza ganhar. Suas preocupações quanto aos próximos dias e às próximas semanas? Eu acho que as preocupações de todas as pessoas, tanto que vivem como trabalham aqui em Passos de Ferreira, são terrivelmente legítimas. Penso que a média deverá estar mais ou menos a nível da média nacional, com exceção, se calhar, de alguns sítios, como nomeadamente o Porto, a Maia e Gaia. Todas as pessoas têm que ter o máximo cuidado possível. Tudo que vem da Direção-Geral é para se cumprir. O município de Passos de Ferreira tem atuado de uma maneira exemplar. Eu próprio tenho seguido atentamente o que é que o Sr. Presidente da Câmara tem dito e tem feito. É só de aplaudir e acho que todos os pacientes devem estar de acordo com estas situações. Se me perguntar em relação às empresas, nomeadamente têxteis, é extraordinariamente perigoso. Em relação a outras empresas que conseguiram pôr os locais de trabalho 2 e 3 metros afastados uns com os outros, e consegue-se diminuir francamente o risco de contágio, mas é muito perigoso. É preciso ter um cuidado extremo, usarem máscaras de proteção, estarem continuamente a lavar as mãos, terem todos os meios de proteção é essencial. Olhando também para a população mais idosa, temos alguns lares no Conselho, isso também é outro dos grandes motivos de preocupação. Eu estou bastante à vontade porque eu sou médico de 2 lares daqui de Passos de Ferreira. Felizmente,
A direção técnica tem aceitado tudo o que nós temos dito. E, portanto, desde que se aceitam as coisas todas, só em último caso é que eventualmente poderá haver algum contágio e poderá haver algum sintoma. Vamos a ver, só Deus o futuro é que dirá. Vamos ver. Qual é a mensagem que quer passar à população de Passos Ferreira numa altura tão complicada como esta? Esperança. Esperança e vamos guiar. Obrigado, Dr. José Luís Abrantes da Fonseca, médico, como referi então, do Centro Médico e Enfermagem de Passos Ferreira, a alertar para algumas situações que estão a passar no nosso concelho. Durante este fim de semana foi notícia a detenção de um proprietário de um café do nosso concelho que mantinha o estabelecimento aberto com vários clientes dentro, sendo constituído o arguido por crime de desobediência ao não respeitar o estado de emergência em vigor. Gabriela Torres, responsável pelo Gabinete de Apoio ao Consumidor, explica-nos quais são os estabelecimentos que devem estar encerrados e reitera o apelo para o cumprimento das regras em vigor. Olá, boa noite. Tendo em conta os acontecimentos do dia de ontem sobre um proprietário de um café da freguesia de Passos de Ferreira que foi detido por manter o seu estabelecimento aberto, o Gabinete de Apoio ao Consumidor vem reforçar a nossa população, nomeadamente os nossos comerciantes e prestadores de serviços, sobre quais os estabelecimentos que não podem ter as suas portas abertas, segundo o anexo 1 do Decreto-Lei 2B de 2020, do dia 2 de abril. Assim sendo, vou passar a mencionar as atividades, nomeadamente atividades recreativas de lazer e diversão. Tudo o que seja cafés, discotecas, bares, tudo o que for relativamente a saídas à noite, têm que estar fechadas, nomeadamente também atividades culturais como museus, bibliotecas, teatros, salas de concertos, monumentos, palácios, etc., têm que estar com os seus estabelecimentos encerrados. As atividades desportivas também têm de estar encerradas, como por exemplo campos de futebol, pavilhões e recintos fechados, pavilhões de futsal, basquetebol, handball, todas as atividades de desporto coletivo que sejam, onde haja uma concentração de pessoas, têm que estar fechadas. Passamos agora também para as atividades em espaços abertos, nomeadamente em zonas de via pública ou espaços de vias privadas e equiparadas, também têm que estar encerradas, como sejam pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas. Provas e exibições náuticas, provas e exibições aeronáuticas, desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou de outra natureza cultural. Espaços de jogos e apostas, casinos, estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar como bingos e similares, salões de jogos e salões recreativos. As atividades de restauração, eis as que têm que estar forçosamente encerradas para que não haja qualquer dúvida. Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as exceções do presente decreto. Ressalvamos que há algumas exceções às atividades de restauração que podem estar abertas. Para isso, aconselho que consultem o anexo 2, onde constam as atividades que podem estar abertas. Bares e afins têm que estar encerrados. Bares e restaurantes de hotel, com as exceções no decreto que vos já mencionei. Esplanadas, máquinas de vending, com as exceções que estão também presentes no decreto. Termas e spas. Apesar de não estar mencionado no decreto-lei, recordo que também esteticistas e cabeleireiras não podem estar abertas. Constitui crime. Sabemos que são tempos difíceis e que todos nós precisamos de trabalhar, mas primeiro temos que pensar na nossa saúde e na saúde de quem nos rodeia. Para isso, pedimos, por favor, fiquem em casa, fiquem bem. Já sabemos que não podemos sair de casa. O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o governo aprovou a proibição de quaisquer deslocações para fora do concelho de residência habitual, com exceção feita para as pessoas que têm de se deslocar para o exercício de atividades profissionais durante o período da Páscoa.
Numa conferência de imprensa em Lisboa, ainda antes do final da reunião do Conselho de Ministros, António Costa esclareceu que o decreto prevê esta limitação entre as 0 horas de dia 9 de abril e as 24 horas do dia 13 de abril. Visite em casa é uma alternativa que criamos para que possa ver do seu sofá, da sua casa, e possa conhecer vários espaços muito interessantes do nosso concelho. Maria Clara Querido, técnica de museu, convida-nos a conhecer o Museu do Móvel, um espaço museológico que guarda a nossa história coletiva. Estamos no Museu Municipal, o Museu do Móvel, mas ainda há muita gente que não o identifica como tal. Ainda há muita gente que nos procura, sobretudo nas férias de verão. Imigrantes que vêm cá vêm ter connosco à procura da Câmara. Para os mais desatentos, convido-os a vir aqui, porque aqui já não vão encontrar nem as finanças, nem os registros, nem os cartórios, nem a cadeia dos homens ou das mulheres. Vão encontrar um espaço nobre na mesma, um espaço onde guardamos as nossas memórias. Guardamos as memórias dos homens que fizeram de Passos de Ferreira a capital do móvel. E explicamos aqui como é que hoje Passos de Ferreira não tem uma única pessoa a viver aqui que não tenha alguém na sua família que trabalhe com a madeira, vamos falar assim. E esse é o meu convite para virem cá, para ver como é que houve a evolução de gente que trabalhava na terra, gente que fazia as terras, e de repente alguém começou a dizer, bem, mas eu vou começar a trabalhar para esta gente, vou fazer as tararas, vou fazer as tulhas, vou fazer tudo isso que é necessário em madeira, porque eu tenho a madeira cá, e vou buscar a madeira, e vou trazer a madeira, vou trabalhar. Depois houve uma evolução muito grande, e Passos de Ferreira começou a ter engenhos, a cortar a madeira, dedicou-se a isso muito afincadamente, até que houve um boom muito grande. E houve um boom muito grande quando uma família em Friamundo, que por acaso também é minha, se dedicou a fazer este mobiliário que está aqui atrás de mim. Este mobiliário escolar, que ia para todo o país, de norte a sul e até mesmo para as ilhas. Seguia para todo o país e hoje é o sítio em que qualquer pessoa chega aqui e diz, esta é a minha escola, Claro que são pessoas com a minha idade ou mais velhos que eu. Os mais novos olham para aqui e dizem isto é uma igreja, isto é um tribunal, qualquer coisa menos uma escola de tão formal que é o espaço. Mas a realidade era esta e é isto que está aqui perante nós. O Dia Internacional do Desporto, ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz, celebra-se hoje. A Assembleia Geral da ONU festeja o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz todos os anos. A data foi instituída pela ONU em agosto de 2013. Foi escolhido o dia 6 de abril, já que foi neste dia que se iniciou a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas, em 1896. Em 2014, celebrou-se pela primeira vez o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz. Mónica Jorge é diretora da Federação Portuguesa de Futebol para o futebol feminino. É também Mónica Jorge que deixa aos nossos concidadãos uma palavra de encorajamento, lembrando que a prática desportiva é essencial para mantermos o nosso equilíbrio e que em casa podemos exercitar o corpo e a mente. Olá a todos, o meu nome é Mónica Jorge, sou diretora da Federação Portuguesa de Futebol para o futebol feminino e venho por este meio, a convite da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, lançar-vos um desafio neste dia especial. Este dia especial que é o Dia Mundial da Atividade Física. E o desafio é 30 minutos de atividade por dia em família, nas vossas casas, em segurança. Não custa nada. 30 minutinhos que vão vos deixar mais fortes, mais capazes, com maior autoestima, maior confiança para ultrapassar estes dias difíceis que estamos a passar. Portanto, todos juntos vamos conseguir fazê-lo. Portanto, protejam-se, bem-aja a todos e 30 minutinhos, não custa nada. Vamos lá, força!
Os Jogos Olímpicos remontam ao século 8 a.C. Dedicados ao deus grego Zeus, aconteciam nas planícies de Olímpia, no Peloponeso, a cada 4 anos. Incluíam corrida, luta, boxe, uma forma primitiva de artes marciais, conhecida como pancrácio, hipismo e pentatlo. Os antigos jogos entraram em declínio quando Roma conquistou a Grécia em 146 a.C. e foram abolidos em 393 d.C. pelo imperador Teodósio I. A sede em Olímpia caiu no esquecimento, devastada por terremotos e inundações. Só 1.500 anos mais tarde, os Jogos Olímpicos modernos nasceram em Atenas, em 1896, com 280 participantes de 13 países. Os Jogos cresceram lentamente, sob a orientação de Pierre de Coubertin, que fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a participar pela primeira vez. Em 1924, os Jogos de Paris conquistaram a simpatia do público, com mais de 3.000 atletas de 43 países. Os Jogos de Berlim, em 1936, foram os primeiros transmitidos pela TV para uma audiência restrita sob o regime de Adolf Hitler, que soube usar os Jogos para propaganda. Mas a história lembra as 4 medalhas de ouro do afro-americano Jesse Owens. Os Jogos de 60, em Roma, foram transmitidos ao vivo na Europa. Em 64, todo o planeta pôde assistir aos Jogos Olímpicos. No ápice do movimento americano pelos direitos civis, nos Jogos do México em 68, os corredores Tommy Smith e John Carlos protestaram no pódio contra a discriminação. Eles perderam suas medalhas, mas seu gesto inspirou toda uma geração de atletas negros. Em Munique, em 72, militantes palestinos invadiram a Vila Olímpica e mataram 11 atletas e técnicos israelenses, além de um policial da Alemanha Ocidental. Hoje, os Jogos são a mais importante manifestação esportiva mundial. 10.500 atletas de 206 países vão participar das Olimpíadas Rio 2016. Assim chegamos ao fim de mais um boletim informativo. A mim resta desejar a todos uma boa noite, cuide-se e fique em casa.